Graça e paz. Vamos agora assistir, ouvir e pensar na segunda reunião que você terá com os teus discípulos. Então, clica aqui em discipulado. E aqui a gente vai clicar em assistir o vídeo da próxima reunião. Clicamos aqui. Muito bem. Essa vai ser a segunda reunião. Então, eu estou preparando ali o vídeo número 2. Daqui a pouco ele vai estar disponível, que é esse aqui. Então, clico aqui no texto, reunião 02. O texto nos diz assim: esse é o texto que você e seu discípulo ou discipulador estarão estudando antes do seu segundo encontro de discipulado para conversarem sobre esses temas durante o encontro. Nós vamos conversar sobre a autoridade conquistada, baseado em João 17:7. Estamos aqui pensando o contexto aqui é a oração sacerdotal. Jesus, naquela oração, ele conversa com Deus Pai e diz: aqueles que tu me destes, ou seja, os discípulos que Deus deu para Jesus. Então ele intercede por esses discípulos, ele suplica diante de Deus, ele coloca no altar de Deus a vida dos discípulos dele. Ele pede pela unidade. Então, Jesus intercedendo. Esse é o pano de fundo, né? Depois você lê o capítulo todo ali, João 17. Leia antes de vocês irem para essa reunião. Bem, vamos conversar aqui. Não existe discipulado sem exercício de autoridade. Jesus demonstrou isso de forma clara. Ele tinha autoridade sobre seus discípulos. E não existe exercício de autoridade saudável sem conquista de confiança. Vamos voltar um pouquinho à primeira parte dessa frase. Não existe discipulado sem exercício de autoridade. Você poderá dizer: eu não quero exercer autoridade sobre o meu discípulo, então eu não quero fazer discipulado, né? Mas Jesus, ele nos manda fazer discípulos. E é preciso, um discípulo só vai aceitar ser discípulo nosso, ou estar sendo discipulado por nós, se ele perceber em nós, discipuladores, a autoridade de Deus sobre nossas vidas e, como consequência, sobre a vida deles. Então, agora vamos para a segunda parte dessa frase. Não existe exercício de autoridade saudável sem confiança, sem conquista de confiança. O que significa aqui? É que o discipulador, ele precisa conquistar a confiança do seu discípulo, ou seja, o seu discípulo precisa confiar nele, o seu discípulo precisa ver o agir e o mover de Deus através do seu discipulador, e vendo isso, o seu discípulo passa a confiar no seu discipulador. Essa é a ideia. Então, vocês podem conversar sobre isso. Então, comentem, né, o que vocês pensam sobre cada uma dessas frases que nós já falamos, desses assuntos que nós já falamos logo acima, e logo abaixo, veja aqui, próximo assunto. Liderança espiritual nada tem a ver com domínio sobre as pessoas. Tem muitas pessoas que não querem ser discipuladas por dois motivos, né? Um é que elas têm medo de estar sob o domínio de um discipulador. Vou ter que contar minha vida toda para um discipulador. Eu vou ter que me submeter ao discipulador. Isso são argumentos do diabo, né? Não é essa a ideia. Segundo, que quando você diz que não quer ser discipulado, é uma forma de você também dizer: bom, se eu não sou discipulado, eu também não vou discipular ninguém. Ou é uma forma de você dizer assim: como eu não discipulo, como eu não aceito discipulado, então eu não posso fazer discípulos. Só que você está em desobediência com o Senhor, porque o Senhor pede para mim e para você fazermos discípulos, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. Então, liderança espiritual não tem nada a ver com domínio sobre as pessoas. Jesus deixou isso bem claro e ele deu exemplo nisso, né? Lembra quando Jesus Cristo pegou a bacia e a toalha e foi lavar os pés? Olha só, Jesus tinha toda a autoridade sobre os discípulos e olha o que Jesus fez. Ele serviu, ele se humilhou diante dos seus discípulos. Então, um discipulador, ele precisa ter essa postura. E é assim que ele vai servindo, abençoando, com humildade,
com simplicidade diante do seu discípulo, ele vai constrangendo o coração do discípulo, e o discípulo, constrangido com esse serviço, ele não tem medo, ele perde o medo de aceitar a autoridade de Deus sobre a vida do seu discipulador. Vamos em frente nessa frase ali, logo acima. O fazedor de discípulos, ou seja, o discipulador, é alguém que serve aos outros com sua influência. Então, vamos conversar sobre isso também. Próximo assunto. Jesus conquistou a submissão dos seus discípulos através do relacionamento, através de testemunho e de serviço. Relacionamento, não tem como você impor aqui uma autoridade se você não se relacionar. O seu discípulo só vai confiar em você na medida que você se relaciona com ele em um relacionamento saudável, amoroso, onde que Jesus Cristo é o centro desse relacionamento. Então, aí sim a submissão vai nascer por causa desse relacionamento. Ele vai ter prazer de estar contigo, se relacionar contigo, porque ele vê Jesus na tua vida, né, como discipulador. Ele vai se submeter a esse discipulado no momento em que você testemunha, que você dá um testemunho vivo da presença do Senhor na tua vida. E ele vai se submeter com facilidade a esse discipulado na medida que ele percebe que você serve, né, a ele em obediência a Deus e com humildade. Então ele não vai ter dificuldade nesse sentido. Então aí sim ele vai se submeter ao teu discipulado, essa autoridade de discipulador. Veja bem, a liderança de Jesus nunca foi imposta. Ele sempre foi, a liderança de Jesus foi por atração. As pessoas seguiam Jesus porque desejavam estar com Jesus, não porque tinha que seguir. Meu irmão, os nossos discípulos, eles têm que desejar ser nossos discípulos. Se eles não desejam ser nossos discípulos, então eles não são nossos discípulos. Quem não deseja ser meu discípulo, então não é meu discípulo. Porque os meus discípulos, aqueles que Deus colocou para eu cuidar, eles vão desejar estar sobre o meu discipulado. Eu não preciso impor esse desejo. Então isso deve ser algo natural. Por isso é importante que vocês conversem, ouçam esse vídeo, meditem sobre isso, né? Orem sobre isso e conversem sobre isso, para ver se isso é uma realidade na vida de vocês. Porque se não for, então não existe discípulo-discipulador nessa relação. É confrontadora essa palavra, mas ela precisa ser... Nós não vamos criar uma igreja que tem uma rede de discipulados onde as pessoas são obrigadas a estar sobre o jugo de alguém. Não, não há jugo de ninguém. Jesus já carregou o jugo todo e o jugo dele é leve. Nós só temos que ser discípulos de Jesus. Alguém poderá dizer, de mais ninguém. Tem um engano aí nessa tua teologia. Porque Jesus nos diz para todos para irmos e fazermos discípulos. Fazer discípulo deles, de Jesus. Sim, você tem razão. É exatamente isso. Então, quando você está caminhando comigo, eu estou fazendo discípulos de Jesus. Então, você é um discípulo de Jesus. Mas Jesus, ele deu esse comando para mim, para que eu faça discípulos de Jesus. Então, eu sou o canal desse processo. E você também deve ser canal desse processo, fazendo discípulos para Jesus também. Há uma relação entre o fazedor de discípulos e o discípulo. E Jesus está nesse processo. Vamos em frente ali, a outra frase. O discipulado requer convivência. Então, eu estou aqui trabalhando com você com esse vídeo, você vai assistir no celular, mas o nosso relacionamento não pode ficar somente aqui. Se ficar somente aqui, se não houver convivência entre eu e você no dia a dia, o discipulado não subsiste, ele não resiste, ele não sobrevive. Precisamos buscar a direção do Senhor, né, para convivermos. Discípulo e discipulador precisam conviver, de alguma forma precisam desenvolver estratégias para esse convívio. Outra frase diz assim, ainda voltando sobre a primeira frase, eu acho que ali é um bom momento para vocês perguntarem, né, um para o outro assim, se o discipulado requer convivência, como é que nós, né, você e o teu discipulador, ou você e o teu discípulo, como é que vai ser essa convivência?
Quais as estratégias que vocês vão usar? Orem a Deus, peçam a Deus, troquem ideias, conversem sobre isso. Outro assunto. O discipulador, o discipulado é desenvolvido sobre as bases da paternidade e não da chefia. Eu vejo muitas pessoas bem-sucedidas nas empresas e às vezes eles querem trazer as experiências deles da empresa dentro da igreja. Não funciona. Porque na empresa existe contrato de empregado e patrão. Na empresa existe cobranças e existe pagamento salarial. E existe demissão também. A empresa é uma troca, é um comércio, né, na empresa. E não tem nada a ver isso no relacionamento entre irmãos, principalmente no discipulado. Então o discipulado não é chefia, eu mando e você obedece, em hipótese alguma. É muito diferente. O discipulado é desenvolvido sobre a base de paternidade, de maternidade. Ou seja, Paulo ele tratava Timóteo como filho. Ele sentia as dores e os sentimentos de pai para com Timóteo. Sabe o sentimento de pai? Ah, eu não sou pai, mas você é filho. Você já viu o sentimento, o que o seu pai sente, sua mãe sente por você. Amém? A menos que tenha sido uma relação conturbada, aí não pode servir como exemplo. Mas de modo geral, o relacionamento paterno, materno com seus filhos é muito bonito, né? De ajudar o filho a crescer, de demonstrar amor ao filho. Esse é o conceito aqui, né, que precisa ser desenvolvido. Vamos em frente? Bons líderes conquistam a submissão de seus discípulos pelo poder do exemplo e não pela força do medo. Volto aqui novamente àquele assunto. Tem muito discípulo que não quer ser discipulado, tem muitas pessoas que não querem ser discipuladas porque tem medo, uma experiência terrível que teve antes. Tem medo de cobrança, tem medo de acompanhamento, tem medo de supervisão, tem medo de dar relatório, sabe? Então são inúmeros medos. E elas não, ao olharem para a gente, elas não conseguem ver na gente pessoas amáveis, pessoas que estão ali não para impor nada, pelo contrário, para ajudar, para dar a mão, para levantar, para abençoar, para orar, para interceder. Elas não conseguem ver na gente um amigo, um pai, elas não conseguem ver na gente alguém que inspire elas. Então, elas têm medo de estarem sendo discipuladas por nós. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a dar exemplo, né? Me ajude a ser atrativo para os meus discípulos, que eles te vejam em mim e que eles desejem estar comigo pelo que eles estão vendo comigo, por eles estarem se inspirando na minha relação contigo. E ao eles olharem a minha relação, a minha comunhão contigo e te verem em mim, eles desejam então, como consequência, estarem comigo, caminhando comigo. Mas não pela força, não pelo medo. Estamos chegando ao fim já. Líderes fracos se apoiam em atitudes e posições. Ok? Eu quero frisar ali na palavra posições. Títulos, né? Então tem líderes que precisam de títulos, de uma posição dentro de uma igreja, né? Para dizer assim, eu quero ser agora um líder auxiliar para ser com esse título exercer a meu discipulado. Então eu sou líder. Meu irmão, para você ser um discipulador, você não precisa ter título nenhum, você não precisa ter posição nenhuma. Você simplesmente precisa ter comunhão com Deus e ser inspirador. As pessoas vão querer estar com você porque vão ver como você e Deus se relacionam e elas vão desejar fazer a mesma coisa. E elas vão querer estar contigo porque sabem que estando contigo vão crescer. E elas vão ver em ti um pai e uma mãe e elas vão desejar isso. Um amigo, amém? Um intercessor. Você não precisa de títulos para ser um discipulador. Em nome de Jesus. Título é imposição. Lá nas empresas precisa de título. Dentro do reino de Deus, não. Qualquer um pode se tornar um excelente discipulador por causa do seu testemunho vivo de relacionamento com Deus.
A penúltima frase diz: líderes seguros se apoiam na sua própria capacidade de liderança e fazem do seu tempo o seu aliado. Eu vou frisar aqui na capacidade de liderança. Novamente está relacionado com a frase anterior. Nós não precisamos de títulos. Nós somos líderes, somos discipuladores por causa daquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus nos capacitou, né, para sermos... Ele nos capacitou para podermos liderar, ensinar, auxiliar, ajudar, discipular. Então é uma capacidade de Deus. E você se apoia nessa vocação, nesse chamado, não em títulos, não em posições. E a última frase lá: o fazedor de discípulos que se ofende com o escrutínio das pessoas. O escrutínio é perguntas, é exame, né, das pessoas. O fazedor de discípulos que se ofende com esse escrutínio, com esse exame das pessoas, dificilmente terá a humildade necessária para conquistá-las. Então, acredite, o teu discípulo ele vai estar sempre observando você como discipulador. E se você tem dificuldades com isso, não tem humildade para isso, então você com certeza não irá conquistar a confiança do teu discípulo. Então não tenha medo disso. Você e nós todos devemos ser sim testemunhas vivas do agir do Senhor sobre a nossa vida e sermos exemplos mesmo. As pessoas vão nos olhar, ninguém vai se submeter à nossa orientação se não verem antes em nós um testemunho vivo do agir de Deus sobre nossas vidas. Eles querem perceber que a gente vive aquilo que a gente fala, porque se a gente quer ensinar, quer falar de algo que a gente não vive, então isso não vai acontecer. Esse relacionamento discipulado não vai acontecer. Nós não vamos conquistar a confiança dos nossos discípulos se nós não dermos esse exemplo. Então, não tenha problema, com respeito a esse escrutínio, a esse exame das pessoas. Isso é natural, que Deus realmente use a tua vida para abençoar a vida das pessoas que estão observando você. Que Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você que está ainda ouvindo esse áudio ainda não definiu uma relação com o teu de discípulo, você apenas está sendo discipulado, mas não tem discípulos, ore a Deus, peça ao Senhor: Senhor, estou aqui, estou à disposição, que eu seja atrativo para alguém, que tu coloques no coração de alguém o desejo de ser abençoado através da minha vida. Peça para Deus, não imponha o discipulado. Talvez nesse processo você pode até convidar alguém para ser teu discípulo. Ou você pode estar orando dizendo assim: Senhor, que isso aconteça de forma natural. Deixa eu contar um exemplo aqui para você. Quando eu fiquei apaixonado pela minha esposa, nós não éramos nem namorados, eu disse para Deus assim: Deus, eu vou ser amigo dela. E quando ela descobrir, ela vai perceber que essa amizade já não é mais uma amizade, passou a ser amor. Porque eu não precisava pedir para namorar para depois fortalecer a amizade. Eu não precisava pedir para namorar para depois, acontecer algo, um relacionamento oficial. Não. O namoro começou na amizade, antes do namoro. Então nós nos tornamos amigos, nós nos encontrávamos semanalmente na base da amizade. Não havia mais nada do que conversa. E nós fizemos isso durante 6 meses. E surgiu ali, então, um relacionamento sólido de amizade. Então, quando eu cheguei para ela e disse: Ruth, eu quero confessar para você que agora não existe só mais amizade. O que eu sinto por você está muito além de amizade. Eu confessei com a minha boca, com os meus lábios, aquilo que as minhas atitudes já confessava há muito tempo. E ela, de certa forma, já tinha sido conquistada por essa amizade, por esse relacionamento, por essa intimidade. E aí ela diz: realmente, eu vejo isso também. E aí surgiu o namoro. Quero dizer com isso o seguinte: tem relacionamento de discípulo, discipulador, que não adianta você chegar: eu quero ser teu discipulador. Não vai rolar, não vai funcionar. Você antes precisa ser amigo daquela pessoa. Você antes precisa ser um abençoador, um canal de bênção na vida daquela pessoa. Se isso acontecer antes,
vai chegar uma hora que a pessoa vai dizer assim, ó, escuta, o que está rolando aqui entre nós? Não é amizade, não é só, é discipulado, não é verdade? Aí você vai dizer assim, ó, você gostaria que eu fosse teu discipulador? Você gostaria que eu fosse tua discipuladora? Aqui na igreja a gente sempre trabalha, não existe mulher discipulando homem, nem homem discipulando mulher, né? Então, para preservar aí os relacionamentos saudáveis familiares. Então, o discipulador discipula homem e o discipulador discipula mulher. Então, quando eu tenho alguém que chega para mim e diz isso, né, eu percebo, ela fez isso, ela pediu para ser minha discípula à luz de um relacionamento já de longo tempo. Entende? Não, a oficialização do discipulado foi algo que simplesmente consolidou aquilo que já acontecia. Na prática, aquilo já acontecia, não era oficial, mas na prática já existia um relacionamento. Tem na igreja aqui um jovem, não vou citar nomes, mas ele disse para mim assim, pastor, eu discipulo uma pessoa, mas ela não sabe que eu estou discipulando. Eu falei, sério? Ele disse, não, nós somos apenas, para ela, nós somos apenas amigos. É um irmão em Cristo. E eu disse, que legal. E ele me contou quem era a pessoa, né? E eles foram caminhando juntos durante 4, 5 meses nesse relacionamento de amizade, mas ele sabia e ele tratava esse amigo como se ele fosse um discipulador, embora não era oficial. 6 meses depois, acho que uns 5, 6 meses depois, eles dois vêm para mim e dizem assim, pastor, hoje nós já oficializamos, ele já entende que, de certa forma, o que ele vinha sendo, essa relação não era só amizade, mas era uma relação de discípulo e discipulador, e ele compreende isso e nós hoje oficializamos. Eu sou o discipulador dele e ele é meu discípulo. Ele é meu discípulo. Daí eu pude procurar, eu conversei com essa pessoa e disse assim, olha, há meses já, eu e o teu discipulador já conversávamos sobre isso, né? Que Deus mostrasse para você, discípulo, que não era só amizade, que era uma relação, que ele se importava contigo como um discipulador deve se importar. E aí, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo o áudio aí foi natural, quando esse discípulo descobriu isso, caramba, vamos oficializar isso, porque realmente o meu amigo não é só meu amigo, ele é um amigo discipulador. Olha que coisa linda. Então é isso que tem que acontecer. Então, ora a Deus, né? Deus vai mostrar de fato. Discipulado não é por imposição, discipulado é por atração. Entenda isso, grave isso, escreva isso. Discipulado não é por imposição, discipulado é por atração. Ore a Deus primeiro, seja amigo das pessoas, dos teus discípulos, e depois o discipulado vai acontecer de forma natural. Amém? 22 minutos e 30 segundos, já ultrapassamos o tempo limite, tá bom? Que Deus abençoe muito também, não apenas a tua vida, mas o próximo encontro que você vai ter com o teu discípulo. Peça para ele assistir esse vídeo, né? Peça para ele, anote, assista esse vídeo lá que o pastor falou e escreva no caderno essas tuas ideias, o que você pensa, e depois vamos unir os nossos cadernos, o teu e o meu, e aí vamos trocar ideias. Se você já tem um discipulador, se você ainda não tem, se já é discipulado por alguém, peça que o Senhor, ore para que o Senhor te mostre. E esteja atento, no meio dos teus amigos vão surgir alguns, um ou outro, que vai querer ter esse padrão, vai amadurecer essa amizade nesse nível de discipulado, tá bom? Deus abençoe. Eu até gostaria de ouvir os teus testemunhos mais tarde. Fica na paz. Boa reunião para vocês.